E hoje o tema é esse, Ivan. Vai falar de amor próprio, de verdade, vai falar de honestidade na relação. Relação com quem? Onde é que tem que ter essa honestidade toda para o amor próprio aparecer? É principalmente dentro de um lugar onde a gente traz a reflexão para perceber que, na grande maioria das vezes, a gente se trata como se a gente se odiasse, mas a gente não percebe. Nossa, Van, agora você deu um nó na minha cabeça, né? Agora você explodiu aqui a situação, porque se o amor próprio ele nasce de uma relação honesta e verdadeira, e eu acredito que eu tenho essa relação honesta comigo, como é que você está falando que eu me odeio? Como que a gente pode se odiar se a gente acredita piamente que a gente se ama? E eu não vejo onde eu posso me odiar. Das mais diversas formas, principalmente quando, e aí eu já vou dar a toada de todo o processo, e talvez você deva voltar sempre nesse início para entender mais dessa dinâmica. Por quê? Você só é honesto, honesta com você na sua própria relação quando você se protege, quando você se cuida e quando você fala a verdade para você e não para as outras pessoas. Você não se importa em falar a verdade só para as outras pessoas, mas você fala a verdade para você. E dentro de você, você sabe que você pode confiar em você, sem necessariamente que você queira esses elementos das outras pessoas. A relação honesta e a mais honesta que você pode ter com você é nesse lugar. Nesse lugar onde você fala a verdade para você, onde você se respeita de verdade, mas verdade verdadeira. E quando a gente traz o respeito para você, é não se permitir tratar nem a sua mente, nem o seu corpo, nem o seu espírito de maneira leviana. Por quê? Porque eu não posso querer cobrar das outras pessoas aquilo que eu nem faço para mim. Como é que eu posso cobrar que a outra pessoa confie em mim, seja essa pessoa quem ela seja, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja seu colega de trabalho, seja o seu chefe, seja os seus pais, sejam os seus filhos, se você não confia em você? Ai, Ivan, mas eu confio em mim. Confia de verdade, verdade verdadeira. Se você confia em você verdadeiramente, você sabe que você não se trai. Se você sabe que você não se trai, se você sabe que você não mente para você, a gente faz isso, ó, num piscar de olhos. A gente faz isso e a gente não se dá conta. Quando foi a última vez que você cuidou de você nos mínimos detalhes ou nos detalhes mais básicos? Porque eu conheço muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, eu já atendi em clínica mais de 1.500 pessoas desde 2020 até aqui, nesses 6 anos que eu fiz a transição de advogada para terapeuta. Então, é muita gente mesmo que não se respeita, no mínimo, de uma relação de respeito. E quando eu digo nesse mínimo, é
São as mínimas coisas, os mínimos detalhes, os detalhes de saúde, como beber água, como se alimentar com alimentos corretos e saudáveis que vão realmente nutrir o seu corpo de verdade, fazer atividade física, fazer exercícios físicos, numa rotina que te traga saúde, qualidade de vida. Por quê? Porque não tem terapia que se sustente se a pessoa não tem esse mínimo na vida. Se ela não se alimenta corretamente, se ela não bebe água, se ela não faz atividade física, se ela não se alimenta, se ela não dorme, não existe terapia que vá dar resultado. É a mesma coisa que a pessoa, vou trazer um exemplo mais próximo, né, para desenhar exatamente. Quando eu trabalhava com estética, e sim, eu já trabalhei com estética. Eu já estudei estética e massoterapia, porque teve uma época que eu queria abrir um spa urbano. E naquela época que eu fazia os tratamentos que não eram mentais nem emocionais, eram corporais e faciais nas pessoas, as pessoas chegavam com a ideia de querer emagrecer com a massagem modeladora, né? As mulheres aí que são adeptas das massagens modeladoras sabem como que é. A gente bota ali uma energia maior, um impacto maior nas gorduras para que elas façam um movimento de quebra de molécula e assim a pessoa pelo menos elimine água. O corpo dá uma desinchada, mas não necessariamente vai eliminar peso. Hoje as pessoas usam as canetinhas, né, para emagrecer. Então a coisa mudou um pouco. Mas as pessoas chegavam ali naquele compromisso de fazer a massagem modeladora. Ai, quantas vezes você faz massagem modeladora? Aí eu faço massagem modeladora toda semana. Mas a dieta da pessoa era puro carboidrato, pão, macarrão, um excesso de gordura, açúcar, doce, um excesso na quantidade de comida, e a pessoa não fazia atividade física. Como é que a pessoa queria reduzir peso, medida, se o mínimo viável para somar com o processo da massagem modeladora ela não fazia? Me diga, em sã consciência, como é que faz? Não tem, a conta não vai fechar. É sobre isso. E aí, como é que você vai ter uma relação de amor próprio com você se você vai jogando a sujeirinha para debaixo do tapete? Ai, mas é só hoje. Ai, só essa semana que eu não fiz atividade física. Não, Van, a gente está no mês de junho agora. Eu parei de fazer atividade física faz 2 meses, mas eu prometo que vou voltar na semana que vem. E a criatura volta? Acha que me deve algo me explicando isso? Porque eu sou a terapeuta da pessoa? A pessoa está em débito com ela, não é comigo. A pessoa faz a refeição correndo, toma banho correndo, não dorme, não para nem para respirar e chega na terapia e quer ter algum tipo de resultado. De que jeito? Se a mínima relação que ela precisaria ter com ela não está dando conta de ser honesta e de fazer essa relação funcionar. Amor próprio engloba muitas coisas. Amor próprio é você tomar o amor para si mesma, para si mesmo, em todos os níveis. A pessoa quer um relacionamento, mas ela vive se envolvendo com pessoas que não são honestas com ela e ela quer consertar aquelas pessoas para que aquelas pessoas entrem no encaixe dela de modelo de relação e funcionem. Quer dizer, por que será que ela traiu aquela pessoa? Por que será que o relacionamento é sempre tão complicado, é sempre tão conturbado? Não tem mágica nesse sentido, sabe? É ser honesto com a gente mesmo.
É ser sincero com a gente mesmo. Ah, mas eu queria que fulano fosse assim. Ah, mas eu queria que ciclano fosse assado. Ah, mas eu queria que Beltrano fosse igual fulano. Isso não existe. Cai na realidade de que a pessoa só muda quando ela quer mudar para ela e não para você. Você não vai conseguir mudar ninguém. Nem Jesus, quando esteve aqui, há 2026 anos atrás, mudou alguém. Por que é que você acha, você simples mortal como eu, acredita que você vai mudar as outras pessoas para que as suas relações melhorem? Melhore você, mude você e comece a ver as pessoas de maneira diferente. É sobre isso. Quando eu falo de relação honesta, estou falando desse lugar. Entendeu agora por que é que você se odeia? Você se odeia porque você não se respeita. Eu já fui essa pessoa que me odiava. Eu já fui essa pessoa que não me respeitava. Então, eu tenho muito lugar de fala, como se diz hoje em dia, né? Para falar sobre isso. Porque eu já fui essa pessoa que era totalmente desonesta comigo. E achava que todo mundo era errado, só eu era o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu era a perfeita, a magnífica, a sensacional. Eu não sou e nem era muito antes disso. Não espere perfeição de seres humanos, porque nós somos imperfeitos. E do lugar da nossa imperfeição, a gente está aqui para aprender a amar a gente de verdade, sem esperar qualquer coisa em troca de alguém, de outras pessoas. Nossa, Van, então não posso esperar nada dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, de ninguém, criatura, de ninguém. Não espere nada de ninguém, mas entregue tudo que você puder para você. Essa é a relação mais importante de todas. Se trate com respeito, se trate com amor, cuide do seu corpo, cuide das suas roupas, cuide da sua casa, cuide dos objetos que você usa, que te servem. Trate as coisas e principalmente trate você com respeito, com o seu devido valor, o valor de ser humano, o valor de pessoa que é digna de respeito. Ou, afinal de contas, você não se acha uma pessoa digna de respeito. Aí a gente vai ter que conversar de um outro lugar. Mas você só consegue ir para a frequência de amor, que é a nossa frequência ideal, a frequência que a gente precisa pensar em chegar, quando você se trata com o mínimo de respeito, com a mínima consideração. E eu sei que a gente precisa explanar muito mais ainda esse assunto, e eu vou trazer ele aqui outras vezes. Hoje foi só um tira-gosto, né? Um aperitivozinho do tema, mas eu prometo que a gente vai conversar mais sobre ele. E se você precisa marcar sua sessão de diagnóstico comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Clica no link, marca a sessão de diagnóstico e principalmente, se esse conteúdo está te servindo, está sendo útil para você, compartilha com outras pessoas, para que essas outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E deixe o seu joinha aqui embaixo para o YouTube entender que a gente está fazendo algo de útil aqui para as pessoas, tá certo? Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.